Sou Ana Maria Freire Etla, professora titular aposentada do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rio de Janeiro. Entrei no CBPF em 1954 e lá trabalhei 46 anos em Física Experimental de Partículas. Introduzi no CBPF técnicas de análise de interações nucleares usando a radiação cósmica que incide no topo da atmosfera, participando de uma colaboração Brasil-Japão. E depois, com o advento de aceleradores, introduzi a técnica da análise de interações ocorridas em câmara de bolha, expostas no feixe de acelerador do SPC, Superproton Cyclotron do CER, Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Foi a primeira vez que o CBPF participou de uma declaração internacional com experiência realizada no CER. Eu pretendo contar a vocês porque o estudo de física de partículas é importante e fascinante, não só para se entender a matéria que nos circunda, mas também sua relação com o cosmos. É incrível que o mundo extremamente pequeno dos átomos tem relação com o infinitamente grande do nosso universo. A física de partículas estuda o extremamente pequeno, isto é, o átomo, as partículas e as forças entre elas. A ideia de que a matéria é constituída de partes indivisíveis remonta do V século a.C., com os filósofos gregos como Demócrito, e foram denominados átomos, em que em grego significa indivisível. Hoje sabemos como o átomo é. Possui um núcleo carregado positivamente e elétrons negativos circulando neste núcleo. O núcleo ocupa uma diminuta parte do átomo. Para se ter uma ideia, se imaginarmos o átomo do tamanho de um campo de futebol, o núcleo seria um grão de arroz no seu centro. A força que mantém os elétrons em órbita atraídos pelo núcleo positivamente carregado é de natureza diferente da força gravitacional que atua nos planetas, mantendo-os em órbita em torno do Sol. Elas são forças atrativas existentes entre cargas elétricas de sinais diferentes, chamadas de forças eletromagnéticas. A atração eletromagnética entre um elétron e um próton é cerca de 1039 vezes mais forte que a atração gravitacional entre eles, pois suas massas são muito pequenas e, consequentemente, as suas forças gravitacionais também são. O átomo mais simples é o hidrogênio, que tem somente um elétron. Seu núcleo é uma partícula carregada positivamente que contrabalança a carga do elétron, isto é, tem a mesma carga elétrica do elétron, mas com sinal trocado. Esta partícula carregada positivamente é denominada próton. O próton se encontra em todos os outros átomos, em número igual ao número de elétrons que giram em torno do núcleo, pois o átomo é neutro. Se retirarmos o elétron do hidrogênio, dizemos que ele ficou ionizado. No espaço entre as estrelas, existem regiões onde o hidrogênio está ionizado. Estas são as regiões do espaço interestelar onde a radiação proveniente de estrelas vizinhas ionizou completamente o hidrogênio local. O hidrogênio tem só um elétron, mas os outros átomos têm mais de um elétron e, portanto, mais de um próton no núcleo. Mas dentro do núcleo existe, além dos prótons, também outro tipo de partícula, que é a neutra, isto é, não tem carga e por isso foi denominada neutro. O núcleo de hélio, conhecido por partícula alfa, é formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Mas como explicar que núcleos com mais de um próton, se os prótons são carregados positivamente, devem, portanto, se repelir? Deve então existir no núcleo uma força que contrabalança a força eletromagnética entre os prótons de um mesmo núcleo que os repele. Esta força é de curtíssimo alcance e se chama força nuclear forte. Tanto os prótons como os nêutrons no núcleo estão sujeitos a essa força de interação forte
que os mantém unidos no núcleo. Enquanto a força eletromagnética pode ser atrativa e repulsiva dependendo das cargas, a força nuclear é sempre atrativa e independe da carga elétrica. Se o núcleo é muito grande, isto é, tem muitos prótons e nêutrons, a repulsão elétrica entre os prótons pode ser muito grande para ser controlada pela força nuclear. E o núcleo é considerado radioativo. Ele pode sobreviver por algum tempo, mas acaba eventualmente decaindo em núcleos menores, emitindo também energia em forma de partícula alfa, que é o núcleo do hélio, elétrons e radiação eletromagnética. Para fundir dois núcleos leves, que são ambos positivamente carregados, teremos que dar energia para que eles possam vencer a repulsão eletrostática mútua devido às suas cargas. E apesar dos avanços tecnológicos, ainda se gasta mais energia no processo do que dele se extrai. Este processo de fusão, tão difícil de ser feito em laboratório, é realizado no interior das estrelas com muita facilidade, porque as condições de temperatura e pressão são favoráveis. Devido às altas temperaturas e à alta concentração de núcleos no interior das estrelas sob a ação da gravidade, a fusão nuclear de elementos leves em elementos pesados é a responsável pela emissão da energia em forma de luz. As estrelas brilham devido ao processo de fusão nuclear que acontece no seu interior. Toda a matéria com que lidamos, desde nós mesmos até as estrelas, é alguma combinação de elétrons, prótons e nêutrons em que atuam as forças da gravidade, do eletromagnetismo e da força nuclear forte que mantém os prótons e os nêutrons juntos. É, portanto, de se imaginar que essas três partículas fossem os ingredientes fundamentais do universo e que tudo fosse constituído com base nessas três partículas. Mas a realidade é outra. E a verdade é que os prótons e os nêutrons são compostos de outras partículas que são as fundamentais. Muitas e muitas outras partículas foram descobertas usando-se aceleradores. E como o número de partículas descobertas foi enorme, os físicos começaram a suspeitar que elas não poderiam ser as fundamentais. Deveria haver algum esquema que elas refletissem alguma estrutura mais profunda. Em 1964, foi proposto que seriam compostos de partículas menores, chamadas quarks. As primeiras estrelas nasceram 100 milhões de anos depois do momento inicial, o Big Bang, que aconteceu 13,7 bilhões de anos atrás. Nos primórdios do universo, só havia no espaço os elementos químicos hidrogênio e hélio. Foi o calor gerado pela explosão das primeiras estrelas, há mais ou menos 1 bilhão de anos depois, que ajudou a produzir e espalhar os elementos necessários à vida: o carbono, nitrogênio, oxigênio, além do ferro e fósforo, etc. Foi a morte das estrelas em eventos violentos e espetaculares que abriu caminho para a formação de galáxias como a nossa Via Láctea, 250 bilhões de estrelas, com sistemas solares em torno das estrelas. O nosso Sol e seu sistema solar é um dos muitos sistemas solares da nossa galáxia. Só surgimos porque certas estrelas morreram, espalhando no espaço matéria composta de elementos químicos que viriam a nos constituir tempos depois. É por isso que falamos que somos poeira de estrelas. Bom, historicamente, a ciência sempre foi vista como atividade realizada por homens, e este quadro só começou a mudar depois da segunda metade do século XX, justamente quando eu, adolescente, resolvi estudar física. Hoje já temos significantes mulheres na ciência. Bom, se gostou, compartilhe, deixe seu like e apoie as mulheres na ciência.